Dizem que Roma não foi construída em um dia, mas talvez não tenha sido construída apenas com pedra, nem com sangue. Roma nasceu de algo mais antigo que seus muros. Nasceu do desejo humano de ser eterno. Em meio às colinas do Lácio, quando o mundo ainda respirava sob o peso dos deuses e das lendas, dois irmãos disputaram o destino de uma cidade, Rômulo e Remo. Um mito que se ergueu como fundação espiritual de uma civilização destinada a dominar o mundo. Rômulo matou o irmão e ergueu sobre o sangue o primeiro marco de Roma. Desde então, a cidade cresceria alimentada pela glória e pela tragédia. Roma não começou como um império. Era apenas uma aldeia de pastores e guerreiros, cercada de inimigos. Mas possuía algo que nenhuma outra cidade tinha: a convicção de que o mundo podia ser conquistado e de que o destino era moldado pela vontade humana. Essa fé, quase religiosa, na própria grandeza, foi o que transformou um pequeno povo do Lácio em senhores do Mediterrâneo. Séculos se passaram. Roma ergueu estradas que atravessavam continentes, anfiteatros que desafiavam o tempo, aquedutos que levavam a própria água dos deuses. Criou leis que inspiraram civilizações inteiras e uma cultura que ainda pulsa nas veias do Ocidente. Mas, como todo império que toca o sol, Roma também conheceria a sombra. Do poder absoluto à decadência, das vitórias gloriosas às traições silenciosas, o Império Romano é o retrato mais fiel da alma humana. Brilhante, ambiciosa, cruel e frágil. Este não é apenas um relato histórico, é um espelho, um reflexo do que somos e do que podemos nos tornar quando a ambição ultrapassa os limites da razão. Prepare-se para viajar no tempo, para caminhar pelas ruas de mármore do Fórum Romano, ouvir o eco das legiões cruzando os Alpes e sentir o peso do colapso que transformou deuses em pó e impérios em memória. Esta é a história de Roma, o império que conquistou o mundo, mas foi vencido por si mesmo. No princípio, Roma era apenas um sussurro entre colinas. Um nome murmurado por ventos que cruzavam o Lácio, onde o Tibre corria como uma veia prateada, alimentando terras férteis e corações inquietos. Ali, segundo a lenda, os deuses misturaram sangue e destino. Conta-se que Marte, o deus da guerra, amou uma mortal, Reia Sílvia, uma sacerdotisa vestal, proibida de conhecer o toque humano. Dessa união nasceu a semente de Roma. Dois gêmeos, Rômulo e Remo, que o destino abandonaria às águas. Um cesto flutuando no Tibre, e uma loba que, guiada pelos deuses, os amamentou à sombra de uma figueira sagrada. Dessa imagem mítica nasceu o símbolo eterno da cidade. A força nutrida pelo instinto e a civilização nascida do selvagem. Os meninos cresceram e, com o tempo, ergueram o primeiro lar de pedra sobre o Monte Palatino. Mas como toda a criação humana, Roma começou com sangue. Rômulo, dominado pelo orgulho e pela sede de poder, matou seu irmão Remo, e sobre esse crime fundacional, levantou os muros de sua cidade. Assim, o primeiro rei de Roma reinou sob o eco da tragédia. O destino estava selado. A glória romana sempre caminharia ao lado da violência. Durante séculos, Roma seria governada por reis. Os primeiros lendários. Numa Pompílio, o sábio que trouxe ordem e rituais. Tulo Hostílio, o guerreiro que expandiu o território. Anco Márcio, o construtor de pontes e portos. Mas por fim, veio o último. Tarquínio, o soberbo, um tirano cuja arrogância seria a centelha da revolução. Sob sua mão pesada, o povo romano aprendeu a desconfiar do poder absoluto, e quando a humilhação atingiu o coração da cidade, com o abuso cometido contra a nobre Lucrécia, Roma explodiu em fúria. O povo expulsou o rei, e jurou nunca mais se curvar diante de um só homem. Nascia assim a República Romana, uma nova ordem onde o poder seria dividido. O Senado seria soberano, e o nome de rei se tornaria maldito. Mas Roma não era feita apenas de ideais. Era feita de homens, e os homens desejam crescer. Enquanto o Senado discutia, o exército marchava. Roma começou a expandir-se, colina após colina, cidade após cidade. Os povos vizinhos, sabinos, volscos, etruscos, tornaram-se aliados ou inimigos, e depois províncias sob a águia romana.
A disciplina das legiões, a astúcia dos generais e a habilidade diplomática de seus cônsules criaram algo novo no mundo antigo, um poder político e militar capaz de unir o caos sob um só estandarte. Os romanos não eram apenas conquistadores, eram assimiladores. De cada povo vencido, herdavam algo. Dos etruscos, a engenharia, dos gregos, a filosofia e a arte, dos cartagineses, a visão de império marítimo. Roma crescia devorando o mundo, transformando culturas em pilares de uma civilização universal. Mas por trás da glória havia um ideal mais profundo. O mos maiorum, o costume dos ancestrais. Uma crença silenciosa de que o dever, a disciplina e a honra eram mais importantes do que a vida. Era isso que movia o soldado romano. Não apenas o ouro, mas a convicção de servir algo maior do que si mesmo. Roma não era uma cidade, era uma ideia. E ideias, quando acreditadas com fervor, são mais perigosas que exércitos. Com o passar dos séculos, a República se consolidou. Estradas ligavam Roma às fronteiras mais distantes. O fórum fervilhava de discursos, julgamentos, mercados e rituais. As legiões patrulhavam o Mediterrâneo, transformando o Mare Nostrum, nosso mar, em um lago romano. A riqueza fluía como o Tibre, mas junto dela vinham as sombras do orgulho e da desigualdade. Enquanto patrícios e plebeus lutavam por direitos, enquanto generais se tornavam mais poderosos que o próprio Senado, Roma plantava as sementes do império e da ruína. Ainda assim, nada parecia capaz de deter seu avanço. Do campo de batalha à arena, do Senado aos templos, tudo em Roma respirava poder. A cidade tornara-se um farol para o mundo antigo, e quando os povos estrangeiros olhavam para suas muralhas de mármore, viam não apenas riqueza, viam a promessa da eternidade. Roma aprendera que conquistar era fácil. Difícil seria permanecer invicta diante de si mesma. Enquanto houver memória, haverá Roma. Roma havia conquistado o mundo. Mas agora, o mundo começava a conquistar Roma. Após séculos de república, o poder espalhou-se como areia entre os dedos. Os generais voltavam das guerras cobertos de glória, e o povo, cansado da política e da corrupção, começou a buscar um salvador. Foi então que surgiu um homem que mudaria tudo: Caio Júlio César. César era mais do que um general. Era um visionário, um estrategista, um político com o dom da palavra e o coração de um conquistador. Nas terras frias e violentas da Gália, ele comandou legiões que pareciam invencíveis. Suas campanhas foram registradas por ele mesmo, não como crônicas de guerra, mas como poemas sobre o destino. Ele falava de Roma como de uma entidade divina e de si mesmo como seu instrumento. Quando atravessou o rio Rubicão, pronunciando as palavras Alea iacta est, a sorte está lançada. O mundo entendeu que nada seria igual. César não apenas cruzava um rio, cruzava o limite entre a República e o Império. Marchou sobre Roma, venceu Pompeu e tomou o poder com uma audácia que os deuses teriam invejado. Mas o Senado, temendo o retorno da tirania, conspirou. E num fatídico 15 de março, nas escadarias do Senado, César foi apunhalado por aqueles que o chamavam de amigo. Até tu, Brutus. A frase ecoou pelos séculos, não como lamento, mas como símbolo da eterna tragédia do poder. O império nascido da ambição humana só pode sobreviver se devorar seus próprios filhos. Após o sangue, veio o vazio. E do vazio, Augusto, Caio Otávio, sobrinho e herdeiro de César, era jovem e silencioso, mas em seus olhos ardia o fogo da estratégia. Ele compreendeu que Roma não precisava de um rei, precisava de algo mais sutil, um imperador que se disfarçasse de servidor. Assim nasceu o Principado, e com ele, a ilusão da República ainda viva. Augusto reorganizou exércitos, reformou leis, embelezou a cidade e proclamou a Pax Romana. 2 séculos de relativa paz e prosperidade. Sob ele, Roma não apenas dominava territórios, dominava o tempo. As fronteiras se estendiam até a Bretanha, a Germânia e o Egito. Os mares eram rotas seguras. Os templos de mármore refletiam a glória de uma cidade que se acreditava eterna. Mas sob essa paz, crescia um novo tipo de guerra,
a guerra das almas. A fé, o luxo e o poder começaram a disputar o coração dos homens. Veio então Tibério, o melancólico, Calígula, o insano que se dizia Deus, e Cláudio, o imperador erudito que conquistou a Britânia. Mas nenhum deles simbolizou o caos do poder absoluto como Nero. Nero foi poeta, músico e assassino. Sua Roma queimou em chamas enquanto ele tocava lira, segundo a lenda. E embora a história talvez o exagere, seu nome tornou-se sinônimo do fim da virtude romana. Sob Nero, Roma descobriu que o império poderia ser tão frágil quanto o coração de um homem. Após sua morte, o império mergulhou no caos, o ano dos 4 imperadores. Mas a ordem retornou com Vespasiano e seu filho Tito, os construtores do Coliseu, o maior anfiteatro da história, erguido sobre as ruínas do palácio de Nero. Lá, o povo romano assistia ao espetáculo da própria glória e da própria brutalidade. Homens e feras lutavam até a morte, enquanto os imperadores observavam, como deuses, o destino dos mortais sob o sol do meio-dia. Seguiram-se séculos de conquistas. Trajano, o imperador soldado, levou Roma ao seu apogeu, conquistando a Dácia, a Armênia e a Mesopotâmia. Sob seu comando, o império atingiu a maior extensão territorial de sua história. Em seu triunfo, Trajano foi saudado como Optimus Princeps, o melhor dos príncipes. Roma dominava o mundo conhecido. Mas quanto mais alto o sol, mais longa é a sombra que ele projeta. Após ele, vieram Adriano, o arquiteto da paz, que traçou fronteiras e ergueu muralhas, entre elas, a famosa Muralha de Adriano, ao norte da Bretanha. Foi o primeiro imperador a compreender que Roma não poderia conquistar tudo, e que às vezes o poder consiste em saber até onde não ir. Depois veio Marco Aurélio, o filósofo. Entre batalhas e pestes, escreveu pensamentos que sobreviveram ao próprio império. O universo é mudança, a vida é opinião. Em meio à guerra, Marco Aurélio descobriu o que poucos reis entenderam, que o verdadeiro domínio não é sobre terras, mas sobre a mente. Mas Roma, mesmo em seu auge, começou a sentir as rachaduras do tempo. As legiões, antes invencíveis, tornaram-se mercenárias. Os imperadores, antes escolhidos pela virtude, passaram a ser moldados por intrigas. E como uma estrela em lenta extinção, Roma ainda brilhava, mas já começava a morrer por dentro. Nenhum império é eterno. Apenas os ecos de suas vozes resistem. Nenhum império nasce sem guerra. Mas o que destrói os impérios quase nunca vem de fora, vem de dentro. Roma, forjada pela espada e pela disciplina, começou a provar do veneno que ela mesma espalhara pelo mundo. O poder. Durante séculos, as legiões foram a alma de Roma. Homens de ferro marchando sob o estandarte da águia dourada, leais ao Senado e ao povo. Mas quando os generais começaram a comprar a lealdade dos soldados, o ideal se partiu. Roma deixou de pertencer à República e passou a pertencer a quem tinha o ouro e o carisma para comandar as legiões. E foi assim que as guerras civis nasceram. Após a morte de César, o sangue manchou novamente o Fórum. O Senado estava dividido e a cidade, a maior do mundo, tremia sob o peso da incerteza. Otávio, Marco Antônio e Lépido formaram o segundo triunvirato, jurando vingança pelos assassinos de César. Mas a vingança, como o fogo, consome até quem a acende. Em pouco tempo, o pacto se desfez e Otávio enfrentou Marco Antônio em uma guerra que decidiu o destino de Roma. No Mar de Ácio, em 31 a 5 a.C., as forças de Otávio derrotaram as de Antônio e Cleópatra, a rainha do Egito. O amor, o poder e o orgulho se afogaram juntos nas águas azuis do Mediterrâneo. Antônio e Cleópatra tiraram a própria vida, e Otávio emergiu como Augusto, o primeiro imperador. Roma unificou-se novamente, mas à custa da liberdade. Sob a aparência de ordem, crescia uma ferida invisível, a ideia de que um só homem deveria governar o mundo. Com o passar dos séculos, Roma lutou não apenas contra inimigos externos, mas contra si mesma. O império se estendia demais, seus cofres se esvaziavam e as fronteiras se tornavam muralhas de tensão.
No norte, as tribos germânicas testavam a força romana. No oriente, os partas e depois os sassânidas ameaçavam as províncias ricas. Mas o verdadeiro inimigo estava nas intrigas palacianas, nas conspirações do Senado e nas sombras dos próprios imperadores. Durante o reinado de Comodos, filho de Marco Aurélio, o império começou a apodrecer por dentro. Comodos acreditava ser a reencarnação de Hércules. Desfilava pelos anfiteatros vestido de leão e empunhando uma clava, lutando contra gladiadores em espetáculos grotescos. O Senado o temia, o povo o desprezava e os generais conspiravam. Em 192 d.C., ele foi estrangulado no banho por um de seus próprios servos. O império entrou em colapso. O ano dos 5 imperadores começou. Um ciclo infernal de traições, assassinatos e golpes de Estado. As legiões proclamavam seus comandantes como novos Césares, e o Senado apenas confirmava o que a força das espadas já decidira. Roma, o coração do mundo, tornara-se um campo de batalha por ambição e poder. Enquanto isso, nas fronteiras, os bárbaros observavam e esperavam. Os godos, os vândalos, os hunos, povos sem unidade, mas com fúria. Eles não sabiam ainda, mas um dia seriam os coveiros do império. E no Oriente, uma nova ameaça surgia. O Império Sassânida, herdeiro da antiga Pérsia. Seus reis, adornados com coroas flamejantes, reivindicavam o legado de Ciro e Dário. Roma e Pérsia lutaram por séculos, não apenas por terras, mas pela supremacia do mundo antigo. A cidade de Dura Europos, na Síria, foi tomada e destruída. As legiões foram humilhadas, e até o próprio imperador Valeriano foi capturado, transformado em troféu vivo para o rei persa Sapórimeno. Nunca antes Roma havia conhecido tamanha vergonha, mas de suas cinzas o império ainda se erguia, porque Roma não morria, apenas se transformava. Veio então o tempo dos imperadores soldados, homens forjados pelo caos. Entre eles, Diocleciano, um camponês que se tornaria mestre do destino. Ele percebeu que o império era vasto demais para um único homem governar. Criou a tetrarquia, 4 governantes dividindo o poder entre o Oriente e o Ocidente. Por um breve instante, a ordem retornou. Mas a paz de Roma era sempre temporária. Após sua abdicação, o império mergulhou novamente na guerra civil. Foi então que surgiu um nome destinado à eternidade: Constantino, filho de um general, visionário e, segundo seus seguidores, escolhido pelos deuses. Antes da Batalha da Ponte Milvia, em 312 d.C., Constantino teria visto uma cruz brilhando no céu, acompanhada das palavras In hoc signo vinces. Com este sinal, vencerás. Ele venceu, e em seguida transformou o império e o mundo. Legalizou o cristianismo, moveu a capital para Bizâncio, renomeando-a Constantinopla. Roma não era mais o centro físico do império, mas permanecia seu coração simbólico. Com Constantino, o império ganhou uma nova alma, mas perdeu sua antiga essência. Os deuses que haviam protegido Roma por séculos foram silenciados. Os templos de Júpiter e Marte se tornaram ruínas, e cruzes começaram a brilhar onde antes tremulavam estátuas. O império que fora forjado em ferro agora se curvava diante da fé. As guerras haviam mudado. Não eram mais travadas por territórios, mas por crenças. O sangue dos deuses antigos manchava as mãos dos novos fiéis. E entre ruínas e catedrais, o mundo antigo começava a desaparecer. Roma, a invencível, agora lutava contra um inimigo que nenhum exército podia derrotar: o tempo. As legiões podem dominar a terra, mas nunca o coração dos homens. O império que dominou o mundo por quase meio milênio começou a desmoronar. Não com um estrondo, mas com um suspiro. Roma, outrora senhora da terra e do mar, via-se cercada não por inimigos, mas por fantasmas. Fantasmas de sua própria grandeza, de suas promessas não cumpridas, de sua fé dividida e de sua identidade perdida. As legiões, antissímbolo de disciplina e glória, agora eram compostas por mercenários estrangeiros, pagos com moedas desvalorizadas. Os cofres estavam vazios, as estradas abandonadas.
os templos antigos cobertos de poeira, e nos campos, as colheitas minguavam sob o peso de impostos insuportáveis. Roma, que antes alimentava o mundo, agora não conseguia alimentar a si mesma. Enquanto o Império Oriental florescia sob o brilho de Constantinopla, o Império Romano do Ocidente cambaleava. Sua capital fora transferida de Roma para Ravenna, cercada por pântanos, símbolo de uma civilização que buscava refúgio, não glória. Os imperadores, frágeis e manipulados, eram marionetes nas mãos de generais germânicos. E além das fronteiras, um novo mundo se movia. Os povos bárbaros, godos, vândalos, visigodos, hunos, migravam como ondas humanas empurradas pela fome e pela guerra. Não eram exércitos de conquista, mas multidões em busca de sobrevivência. Homens, mulheres, crianças e guerreiros atravessavam o Danúbio e o Reno, fugindo dos hunos, liderados por um nome que o mundo jamais esqueceria: Átila. Átila, o rei dos hunos, surgia como um espectro nas planícies da Europa. Diziam que onde seu cavalo passava, a grama não voltava a crescer. Os cronistas o chamaram de Flagellum Dei, o flagelo de Deus. Roma, enfraquecida e dividida, não pôde enfrentá-lo sozinha. Em 451 d.C., o general romano Flávio Aécio uniu forças com os visigodos para detê-lo nas planícies da Gália, na Batalha dos Campos Cataláunicos. A vitória foi amarga, milhares morreram, e o império perdeu mais do que soldados, perdeu esperança. Poucos anos depois, Átila marchou sobre a Itália, devastando cidades. Apenas Roma foi poupada, não pela espada, mas pela palavra. O Papa Leão I enfrentou Átila desarmado, e o rei bárbaro inexplicavelmente recuou. Alguns disseram que ele viu um anjo empunhando uma espada sobre a cidade. Outros, que compreendeu que Roma já não valia o esforço. De qualquer forma, o presságio era claro. Até os inimigos de Roma sabiam que ela estava morrendo. Em 410 d.C., décadas antes de Átila, Roma já havia sentido o sabor da derrota. Pela primeira vez em 800 anos, suas muralhas foram rompidas. Os visigodos, liderados por Alarico, invadiram a cidade. Durante 3 dias, os senhores do mundo foram reduzidos a prisioneiros. As estátuas dos deuses foram derrubadas, os palácios saqueados, os templos profanados. Os gritos ecoavam pelas ruas estreitas do Fórum, misturados ao som do mármore quebrando e do fogo devorando os símbolos da eternidade. Agostinho, o bispo de Hipona, escreveu: "Se Roma caiu, o que restará do mundo?" Sua resposta deu origem a uma nova visão, a de que nenhum império é eterno, apenas o reino de Deus. No século V, o Império Romano do Ocidente já era apenas uma sombra. As províncias se rebelavam, as legiões desertavam. Os imperadores subiam e caíam com a rapidez das marés. Então veio o nome que encerraria a história: Rômulo Augustulo. Um jovem imperador, coroado aos 14 anos, mais símbolo do que soberano. Seu próprio nome, Rômulo, como o fundador de Roma, e Augusto como o primeiro imperador, parecia uma ironia cruel do destino, pois ele seria o último. Em 476 d.C., o general germânico Odoacro depôs o jovem Rômulo, enviando as insígnias imperiais a Constantinopla. Não houve batalhas gloriosas, nem discursos épicos. A queda de Roma foi silenciosa, um simples ato administrativo que marcou o fim de uma era. E assim, o império que havia conquistado o mundo caiu sem que o mundo o percebesse. Mas Roma nunca morreu realmente. Suas ruínas permaneceram como veias petrificadas de um corpo imortal. De seus escombros nasceram reinos, leis, idiomas e religiões. O cristianismo, que um dia fora perseguido, agora moldava reis e exércitos. As estradas romanas tornaram-se caminhos para peregrinos e mercadores, e os ideais de Roma, ordem, lei, disciplina, tornaram-se os alicerces da civilização ocidental. Mesmo nas trevas da Idade Média, quando os castelos substituíram os fóruns e as catedrais ergueram-se sobre templos antigos, o nome de Roma ainda sussurrava entre monges e reis: Roma caput mundi. Roma, cabeça do mundo. O império desapareceu, mas sua sombra permaneceu, projetada sobre cada nação, cada língua,
cada sonho de poder que viria depois. Dizem que, ao entardecer, entre as colunas quebradas do Fórum Romano, o vento ainda sopra em latim. Os ecos dos passos das legiões misturam-se ao canto distante dos monges, e as ruínas se transformam em lembranças vivas. Roma nunca foi apenas uma cidade, foi uma ideia, e ideias não morrem. Elas se transformam, ressurgem e habitam o coração daqueles que ainda acreditam na eternidade. Tudo o que é humano passa, mas aquilo que os homens sonham, isso sim, permanece. Roma caiu, mas o eco de sua queda continua a ressoar através dos séculos, não como um lamento, mas como um aviso. Nenhum império, por mais vasto que seja, é eterno. Toda civilização que se ergue sobre a glória inevitavelmente encontrará o peso do tempo. E ainda assim, é na ruína que nascem as maiores lições da humanidade. A história de Roma é a história do homem diante de si mesmo. Sua ambição e sua soberba, sua genialidade e sua destruição. Ao estudá-la, não estamos olhando para o passado, estamos observando o reflexo do nosso próprio mundo. Os romanos acreditavam que o seu império jamais cairia. Chamavam-no de Aeternum Imperium, o Império Eterno. Construíram estradas que cruzavam continentes, leis que estruturavam reinos, monumentos que desafiavam os séculos. Mas nada é eterno quando a fé se transforma em arrogância. A mesma confiança que sustentou Roma tornou-se sua maldição. Quando acreditou ser indestrutível, deixou de ouvir os sinais do colapso. A corrupção corroeu o Senado. Os líderes, antes visionários, tornaram-se escravos de luxos e intrigas. O povo, antes cidadão, tornou-se espectador. E o império, antes uma chama, transformou-se em cinzas. Essa é a primeira lição de Roma. Quando acreditamos que nada pode nos derrubar, é exatamente quando começamos a cair. O poder exige equilíbrio. E Roma o perdeu. Cresceu tanto, conquistou tanto, que esqueceu o custo de cada vitória. A expansão sem limite drenou seus recursos. Os exércitos tornaram-se instrumentos de vaidade. As fronteiras eram longas demais para defender. Os inimigos, numerosos demais para conter. E o ouro, outrora abundante, perdeu valor. O dinheiro de Roma tornou-se pó. Há uma advertência silenciosa aqui. Toda grande potência que busca dominar o mundo acaba sendo dominada por si mesma. As muralhas de Roma não foram derrubadas apenas por bárbaros, mas por decisões internas, por egoísmo, por excesso. Hoje, as nações constroem impérios de tecnologia, informação e poder econômico. Mas os sinais se repetem. A desigualdade, a alienação, a sede insaciável por mais. Roma é um espelho, e ele reflete o presente. O império ruiu porque esqueceu o que o sustentava. O cidadão romano já não lutava por Roma, mas por seu próprio benefício. A identidade comum se dissolveu em 1000 interesses particulares, e o que antes era uma pátria tornou-se um conjunto de províncias isoladas. A unidade é a alma de qualquer civilização. Quando ela se fragmenta, nenhuma espada pode restaurá-la. Nem templos, nem muralhas, nem deuses. No fim, Roma não foi destruída de fora. Ela se desfez por dentro. E talvez essa seja a sua lição mais dura. Nenhum inimigo é mais perigoso que a divisão interna. Hoje, em um mundo onde a polarização cresce e a empatia desaparece, as ruínas de Roma nos lembram do preço da desunião. Mas nem tudo em Roma foi ruína. Das cinzas de sua queda, nasceu algo ainda mais poderoso: o legado. A língua latina transformou-se nas raízes do português, do espanhol, do francês, do italiano. Suas leis ecoam nos tribunais modernos. Sua arquitetura inspira as capitais do mundo. E até sua religião, moldada pelo encontro entre fé e império, deu forma ao cristianismo que ainda guia bilhões. Roma pode ter desaparecido, mas sua alma se espalhou. Sutil, invisível, eterna. E essa talvez seja a ironia final. A cidade que acreditava na eternidade acabou alcançando-a, não pelo domínio, mas pela cultura. O poder é efêmero. O legado não. A história é um círculo. O que nasce, cresce. O que cresce, declina. E o que declina, renasce sob outra forma.
Os romanos chamavam esse ciclo de fortuna, a deusa que gira a roda do destino. Hoje, olhamos para as ruínas do Coliseu, para o mármore quebrado, e enxergamos o mesmo padrão que rege nossa própria era. As potências se erguem, as tecnologias se transformam, os impérios mudam de nome, mas a natureza humana permanece. O medo, a ambição, o orgulho e a esperança continuam sendo os mesmos. Roma não morreu, porque vive dentro de nós. Cada civilização carrega sua própria Roma, e cada pessoa seu próprio império interior. Se há uma verdade que sobreviveu à queda de Roma, é esta: as civilizações não são julgadas pelo tamanho de seus exércitos, mas pela força de seus valores. Roma ensinou ao mundo o poder da organização, mas também o preço da arrogância. Ensinou a construir cidades eternas, mas esqueceu de construir corações justos. E assim, entre o brilho das vitórias e o silêncio das ruínas, a história nos sussurra: o que realmente permanece não é o poder, mas o significado. Quando o sol se põe sobre as colinas do Lácio e o vento percorre as colunas do Fórum, ouve-se um som suave, quase humano, como se o próprio tempo respirasse. É o eco da eternidade, lembrando-nos que tudo o que o homem constrói um dia será pó. Mas também que enquanto houver quem conte a história, nenhum império jamais desaparecerá por completo. Roma caiu, mas sua lembrança é indestrutível. E talvez seja isso o que os deuses quiseram dizer: que a verdadeira imortalidade não está nas muralhas, mas nas ideias. Os impérios morrem, mas os sonhos permanecem. O vento sopra sobre as pedras antigas. O sol poente toca as colunas partidas do Fórum Romano. E por um instante, parece que o tempo se detém. Ali, entre sombras e memórias, a voz do passado ainda fala, não em palavras, mas em ecos. Ecos de um povo que acreditou ser eterno, de um império que tocou o céu e esqueceu de olhar para a terra. Roma. A cidade que ensinou o mundo a sonhar grande demais. A nação que ergueu pontes, estradas, leis e impérios, e que no fim caiu por dentro, consumida pela mesma chama que a fez grandiosa. Mas nada realmente se perde. O mármore se quebra, mas o ideal permanece. As legiões se dissolvem, mas o espírito sobrevive. Porque cada vez que alguém ergue um monumento, cada vez que uma língua é falada, cada vez que a humanidade decide não se render, Roma renasce, em nós, nas cidades que construímos, nos sonhos que buscamos e na esperança que, mesmo após o colapso, insiste em viver. Os impérios morrem, mas o desejo de compreender, de aprender e de lembrar, esse nunca perece. O Coliseu, hoje, é ruína e testemunha, mas nas suas pedras há algo mais forte do que o ferro das legiões: a memória. E enquanto alguém contar essa história, Roma continuará respirando nas margens do tempo. Porque Roma nunca foi apenas uma cidade. Foi, e ainda é, a lembrança viva de que a eternidade pertence apenas àquilo que é contado. E agora, quando as luzes se apagam e o eco do passado se mistura ao presente, resta apenas uma pergunta: o que faremos nós, com o nosso próprio império?